Mãe solo cuidou de bilionário em coma por 7 anos, mas morreu sem ouvir sua última palavra. A primeira vez que Ana entrou naquele quarto gelado, não fazia ideia de que passaria os próximos 7 anos da sua vida ali. Ele não vai acordar, disseram os médicos, mas ela olhou para o corpo imóvel de Daniel Moretti, um dos homens mais ricos do país, e escolheu ficar, mesmo sendo apenas uma enfermeira contratada, mesmo sendo mãe solo, mesmo ninguém acreditando que ele ouviria suas histórias todas as noites. Ana tinha 29 anos, um filho de 4, e um passado que ninguém ousava perguntar. Quando o hospital particular ofereceu um trabalho estável para cuidar de um paciente em estado vegetativo, ela aceitou sem hesitar. Era isso ou voltar a viver de doações e cestas básicas em uma periferia esquecida. Não sabia quem era aquele homem rico e frio, preso em tubos e máquinas. Mas, nos primeiros dias, começou a vê-lo com olhos diferentes. Daniel, eu sou a Ana. Talvez você não me escute, mas eu vou estar aqui. Ela dizia isso todo dia ao chegar, segurando sua mão inerte. O quarto tinha vista para um jardim, mas as janelas ficavam sempre fechadas. A família dele aparecia pouco, só para assinar papéis, brigar com advogados ou perguntar quanto tempo mais ele ficaria vivo. Ninguém o tocava, ninguém o chamava pelo nome, só ela. Ana levava livros, contava histórias, punha música clássica que seu filho dizia acalmar o coração. Ela chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Às vezes, quando a babá faltava, levava o pequeno Miguel com ela, e o menino se sentava no canto do quarto desenhando enquanto Ana limpava, trocava sondas, monitorava batimentos. Durante longos silêncios, ela falava da vida, da infância dura, do abandono, da luta para criar um filho sozinha. E chorava às vezes, com vergonha, virando o rosto para não molhar os lençóis caros da cama. Os médicos diziam que não havia atividade consciente, mas ela sentia. Às vezes o coração dele acelerava quando ela segurava sua mão. Às vezes, lágrimas escorriam, e eles diziam ser reflexo involuntário. Mas Ana acreditava que Daniel estava ali, preso num lugar onde ninguém mais podia alcançá-lo. Só ela. No primeiro ano, ninguém se importava com sua dedicação. No segundo, começaram a comentar que ela estava envolvida demais. No terceiro, uma das irmãs de Daniel tentou demiti-la, dizendo que a enfermeira estava criando vínculo emocional com alguém que nem sabia que ela existia. Mas foi o advogado da família, o velho Dr. Augusto, quem interveio. Se tem alguém que trata Daniel como humano, é ela. E se algum dia ele voltar, vai ser por causa dela. Ana seguiu. 4 anos. 5. 6. A rotina era sempre a mesma, mas a conexão crescia. Ela conhecia cada cicatriz, cada alteração no ritmo cardíaco. Sabia quando ele parecia mais agitado, quando parecia dormir profundamente. Um dia, ao limpar suas mãos, ela segurou os dedos frios e disse: "Eu te perdoaria, sabia? Seja lá o que você tenha feito para cair nessa cama. Todos merecem uma segunda chance." Mas no 7º ano, algo começou a mudar. Daniel parecia mais inquieto. As máquinas registravam picos leves de atividade cerebral. Os médicos diziam que podia ser resposta vegetativa tardia, mas Ana não acreditava nisso. Uma noite, ao se despedir, sentiu a mão dele apertar, levemente a sua. Quase imperceptível, quase um delírio. Mas ela sabia. No dia seguinte, correu para o hospital ansiosa, mas Daniel estava igual. No entanto, os batimentos aumentaram quando ela entrou. O neurologista notou. Mais exames foram feitos. Um novo especialista foi chamado dos Estados Unidos. Havia uma chance, ainda pequena, de ele estar saindo do estado vegetativo para o que chamavam de consciência mínima. Ana, que já vivia exausta e com a saúde frágil, sentiu o coração bater forte como há muito tempo não sentia. Talvez ele estivesse acordando. Talvez ele fosse, finalmente, abrir os olhos e dizer algo. "Você foi minha voz nesses anos todos", ela imaginava ele dizendo.
e sonhava com isso todas as noites. Mas nas semanas seguintes, o inesperado aconteceu. Ana começou a ter crises de tosse, dores no peito e febres constantes. Os exames mostraram uma infecção pulmonar agressiva. Ela tentou esconder. Não queria sair do lado de Daniel, agora que ele parecia à beira de acordar. Só contou ao hospital quando desmaiou durante o expediente. Foi afastada imediatamente, internada. Começaram os antibióticos, mas seu corpo, já enfraquecido por anos de dedicação, cansaço e má alimentação, não respondeu como esperado. Em seu leito, olhava para o teto e perguntava: será que ele vai me reconhecer? Miguel, agora com 11 anos, segurava sua mão. Os médicos diziam que ela precisava descansar, mas ela insistia: me levem para vê-lo, só uma vez, antes que... E tossia sangue. Enquanto isso, Daniel teve espasmos. Os olhos trêmulos abriram por milésimos de segundos. Os médicos registraram a atividade. A irmã quis contratar uma nova equipe, mas Dr. Augusto ligou para Ana, e foi Miguel quem atendeu. Minha mãe não pode mais ir. Ela está no hospital agora. Silêncio do outro lado da linha. O advogado então perguntou com voz pesada: ela vai sobreviver? Miguel, com a voz embargada, respondeu com sinceridade infantil e cruel: acho que não, senhor. No hospital, naquela mesma noite, Ana pediu um último desejo. Me leiam uma carta, como se fosse dele. Como se fosse o Daniel me agradecendo. Por tudo. Só quero isso. Mas ao longe, na UTI do outro hospital, Daniel Moretti, bilionário, abriu os olhos pela primeira vez em 7 anos e murmurou uma única palavra: Ana. O som da máquina cardíaca estabilizando foi o primeiro sinal de que algo havia mudado. Daniel piscava lentamente, como se estivesse tentando lembrar como abrir os olhos. A claridade do quarto o cegava por instantes. Os sons, os cheiros, o peso do corpo. Tudo parecia estranho, como se tivesse nascido de novo, só que em uma prisão de músculos atrofiados e memórias embaralhadas. Ele acordou, disse a enfermeira segurando o choro. Meu Deus! O senhor Daniel acordou. A notícia percorreu o hospital como fogo em palha seca. Em minutos, especialistas, neurologistas e fisioterapeutas cercavam o quarto. Ninguém esperava por isso. Nem a irmã de Daniel, nem os médicos veteranos. Era um milagre. Ou algo perto disso. Mas entre os rostos em volta de sua cama havia uma ausência gritante. Ana. Ele moveu os olhos lentamente, procurando algo. Ou alguém. Sentia um buraco no peito que não sabia explicar. Os rostos ali não lhe diziam nada. A irmã se aproximou, com um sorriso tenso e uma lágrima contida. Daniel, você está me ouvindo? É a Helena, sua irmã. Ele piscou devagar. Tentou falar, mas sua garganta seca e sem uso por 7 anos não produziu som. Só um ruído baixo, como um sussurro. Helena segurou sua mão e sorriu aliviada, mas ele puxou levemente, olhando em volta. Ela não está aqui, pensou, sem entender quem era ela. A voz de Ana, aquela que o acompanhou em cada silêncio, em cada noite, em cada sonho, agora ecoava como um sussurro fantasma. Daniel não sabia quem era aquela mulher. Não lembrava de seu nome, mas sentia falta. Uma ausência desesperadora. Uma conexão inexplicável. Nos dias seguintes, os exames confirmaram. Daniel estava consciente, embora com amnésia parcial. Não se lembrava do acidente, nem mesmo de que havia ficado em coma. Reconhecia algumas pessoas, outras não. Mas sua recuperação era um milagre médico. Os jornais noticiaram. Bilionário Daniel Moretti acorda após 7 anos de coma. Mas em nenhum deles se falava de Ana. Foi Dr. Augusto quem o procurou, com um semblante sombrio. Você não me reconhece ainda, mas eu sou seu advogado. Estive ao seu lado todos esses anos. E há algo que você precisa saber. Daniel tentou se sentar. Cada músculo gritava de dor, mas ele aguentou. Estava ansioso.
Era como se algo o estivesse puxando para fora da escuridão. Uma voz, um nome, algo importante que precisava ouvir. Uma mulher, Ana! O advogado começou, e Daniel parou de respirar por um segundo. Ela foi sua enfermeira desde o início. Ficou ao seu lado por 7 anos. Nunca faltou um dia. E Daniel piscou, devagar, mas algo brilhou em seus olhos. Uma fagulha de lembrança. Ana. O nome soou familiar como a melodia de uma canção esquecida. Onde ela está? Ele murmurou com dificuldade. Augusto hesitou. Passou a mão pelo rosto. Engoliu seco. Ela morreu. Há 2 dias. O mundo parou. Daniel não ouviu mais nada. Sentiu o coração disparar. Os aparelhos apitarem. A equipe correu para o quarto, mas ele já estava imóvel, encarando o nada. Era como se tivesse acordado tarde demais de um pesadelo, apenas para descobrir que o único raio de luz havia sumido. Na ala do outro hospital, Miguel, agora órfão, de mãe, segurava um desenho nas mãos. Ele, Ana e um homem dormindo numa cama. Um sol no topo, e um coração vermelho entre os 3. Estava sentado em uma cadeira fria, esperando o assistente social decidir o futuro que ninguém tinha preparado. A mãe não tinha família próxima. Apenas registros de 7 anos de dedicação e restrita a de um paciente que ninguém mais queria visitar. Foi então que Augusto chegou. Miguel, posso conversar com você um instante? O garoto assentiu com olhos duros para a idade. Minha mãe morreu. Né? O advogado assentiu também. Depois abriu a pasta e tirou um envelope. Ela deixou isso para você. Pediu que só fosse entregue quando tudo estivesse terminado. Miguel pegou o envelope com cuidado. Suas mãos tremiam. Era a letra da mãe. Pequena, mas firme. O papel estava gasto, como se ela o tivesse escrito com dor, com pressa, com o tempo, escorrendo por entre os dedos. Meu filho, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Mas quero que saiba que cada segundo que vivi, vivi por você. Cuidei de um homem em coma por 7 anos. Não por dinheiro, mas porque vi nele um reflexo do que o mundo faz com quem perde a esperança. E eu não queria que você crescesse vendo o mundo sem compaixão. Eu amei esse homem, mesmo sem nunca ouvi-lo, mesmo sem saber quem ele era antes do acidente. Ele foi minha esperança em dias escuros. Mas você, Miguel, você é minha luz, meu milagre. Com amor eterno, mamãe. Miguel chorou em silêncio. O advogado sentou ao lado dele, sem dizer nada. Na UTI, Daniel ainda encarava o teto. Os médicos falavam em reabilitação, fisioterapia, fonoaudiólogos, mas ele só queria saber mais sobre Ana. Quero vê-la, disse. Por favor, preciso ver o túmulo dela. Augusto, de olhos marejados, assentiu. Eu vou levar você, mas tem algo mais que precisa saber. Ela tinha um filho. Daniel arregalou os olhos. Ela levava ele às vezes ao hospital. Miguel, ele cresceu do seu lado. Talvez você não lembre, mas ele desenhava para você. Contava piadas. Dormia no sofá enquanto ela cuidava de você. Um tremor percorreu o peito de Daniel. Ele sentiu algo quebrar por dentro. Uma culpa profunda. Uma dor que não era física. Eu quero conhecê-lo, disse com a voz embargada. Ele é tudo o que restou dela? Augusto assentiu. Sim. E agora, ele não tem ninguém. A não ser que você... Parou. Bom, não quero forçar nada. Daniel fechou os olhos, exausto. Mas em seu peito, um novo propósito nascia. E um peso avassalador, também. Ela passou 7 anos cuidando dele. Ele acordou. 2 dias depois que ela partiu. Tarde demais para agradecê-la. Mas talvez ainda houvesse tempo de honrá-la. O cemitério estava silencioso.
como se o mundo tivesse segurado a respiração. Daniel estava numa cadeira de rodas, coberto por um cobertor cinza. O frio de setembro cortava sua pele fina, mas ele não reclamava. Cada segundo ali era um pedido de perdão mudo. Um lamento sem som. O túmulo de Ana estava coberto por flores frescas, colocadas por alguém que ainda chorava por ela. Provavelmente o filho. Daniel encarou a lápide como se esperasse uma resposta. Queria dizer tanto. Queria pedir desculpas por não ter acordado mais cedo. Por não ter podido dizer o que sentia, o que sonhava, o que ouvira em seus delírios enquanto dormia. Ana havia sido sua âncora sem ele saber. Seu único laço com o mundo dos vivos. Ana, me perdoa, sussurrou. Eu acordei. Mais tarde demais. Ao seu lado, Augusto observava em silêncio. Ele havia cuidado de tudo. Transporte, autorização médica, escolta. Mas ali, diante da morte, nenhuma burocracia. Fazia sentido. Miguel esteve aqui mais cedo, disse o advogado. Ele vem todos os dias, sozinho. Daniel olhou para o lado. Onde ele está agora? No abrigo. A assistente social tentou localizar algum parente distante da Ana, mas ninguém apareceu. Ele tem 12 anos, e só tem você como referência. Completou, sem rodeios. Daniel não respondeu. Não ainda, mas por dentro algo se revirava. A imagem daquele garoto, que agora ganhava rosto, forma, voz, o perseguia. Sabia que devia mais do que gratidão à mulher que o salvara. Devia cuidado, presença, amor. No fim da tarde, a chuva caiu. Era fina, cortante. Mas Daniel não pediu para voltar. Ficou ali, imóvel, enquanto o mundo desaguava sobre o túmulo dela. No dia seguinte, Miguel estava sentado no banco da recepção do abrigo, com o desenho da mãe dobrado no bolso. Quando chamaram seu nome, ele esperava mais um adulto estranho, com sorriso forçado e perguntas frias. Mas quem entrou foi diferente. Daniel. Em pé, apoiado em uma bengala, ainda visivelmente frágil, mas ali, em carne, osso e olhos marejados. Miguel arregalou os olhos. Você é o homem que ela cuidava. Sua voz saiu embargada. Eu te vi dormindo tantas vezes. Daniel sorriu, triste. E eu só sonhava com sua voz. Sentou-se devagar à frente do menino. Obrigado, Miguel, por cada história que me contou, por cada desenho. Sua mãe me falou através de você, mesmo que eu não entendesse na hora. Miguel desviou o olhar. Estava com raiva. Não sabia de quê. Ou de quem. Talvez do mundo. E agora ela não tá mais aqui, disse firme, engolindo as lágrimas. Ela cuidou de você e morreu sozinha. A frase cortou Daniel por dentro. Ele sentiu o chão sumir, o ar rarear. Não, respondeu com a voz trêmula. Ela morreu amando. Isso, eu sei. Porque sinto isso em cada parte de mim. Miguel olhou para ele, confuso. Você lembra dela? Daniel balançou a cabeça devagar, não com clareza. Mas lembro da sensação, do cheiro do café que ela trazia, do calor da mão dela quando segurava a minha, das palavras que ela sussurrava quando achava que eu não ouvia. Ela me ensinou a amar, mesmo enquanto eu dormia. Miguel apertou os punhos. Estava bravo, mas também com saudade. E medo, muito medo. E agora? Vai embora? Como todo mundo? Daniel respirou fundo. Estava cansado. A reabilitação era lenta. Cada passo era uma luta, mas o maior esforço estava dentro dele. Eu não vou embora, Miguel, afirmou. Não se você quiser ficar. Eu não posso substituir sua mãe, mas posso cuidar do que ela mais amava no mundo. O menino abaixou a cabeça. Uma lágrima caiu. E outra. Até que, sem entender direito o porquê, se levantou devagar e foi até Daniel. O abraçou com força.
Um abraço duro, meio desajeitado, mas verdadeiro. Como se dissesse: eu não confio ainda, mas quero confiar. Nos dias seguintes, os dois passaram a se ver mais. O juiz autorizou visitas supervisionadas. Miguel desenhava enquanto Daniel fazia fisioterapia. Contava histórias antigas da mãe. Daniel ouvia, colecionando cada palavra como uma joia preciosa. Um dia ela me disse que você mexia os dedos quando eu tocava piano no tablet, contou Miguel, orgulhoso. Daniel sorriu. Talvez eu estivesse dançando por dentro. Miguel riu, pela primeira vez em semanas, mas o passado ainda pesava. Numa noite, Miguel teve um pesadelo. Acordou gritando no abrigo, suando. A assistente social tentou acalmá-lo, mas ele só repetia uma frase: eu não quero ser deixado de novo. Na manhã seguinte, Daniel foi buscá-lo para mais uma visita. Mas Miguel estava diferente. Silencioso. Duro. Eu sonhei que você foi embora. E eu ficava sozinho, de novo. Daniel se ajoelhou, mesmo com dor nos joelhos fracos. Eu também sonhei que acordava. E você não existia. Que tudo que a Ana me deu tinha sumido. Mas não era verdade, porque você tá aqui. E eu também. E isso é o que ela deixou de mais precioso. Miguel o abraçou novamente. Mas dessa vez, demorou mais. Um mês depois, Daniel estava de pé ao lado do juiz, na audiência de guarda provisória. A voz dele ainda era fraca, mas clara. Eu quero ser responsável por Miguel. Não por obrigação, mas porque a mãe dele me salvou. E eu preciso continuar o que ela começou. O juiz olhou os documentos, os relatórios médicos, os pareceres psicológicos. Está disposto a reconstruir sua vida com uma criança ao lado? Perguntou direto. Daniel olhou para Miguel, que segurava o mesmo desenho antigo com as mãos pequenas. Não vou reconstruir a minha vida apesar dele. Vou reconstruí-la com ele. Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Como quem começava a acreditar de novo. E naquele instante, de forma sutil, Ana viveu mais uma vez. O apartamento de Daniel tinha cheiro de coisa nova, embora cada móvel ali carregasse o peso do passado. Ele não quis redecorar, não quis apagar quem havia sido. Mas também não queria viver em um museu da própria ausência. Miguel entrou pela primeira vez segurando firme a mochila. Trazia poucas roupas, um par de tênis e o desenho da mãe, que nunca largava. Aqui é grande, disse olhando ao redor. É solitário às vezes, respondeu Daniel, sem esconder. Miguel o olhou de lado. Não disse nada, mas entendeu. Ele também sabia o que era estar cercado por paredes e ainda assim sentir falta de alguém. A assistente social fez a vistoria final, assinou os papéis, deixou recomendações. Depois foi embora, e a porta fechada soou como um novo capítulo. Um onde nenhum dos dois sabia muito bem o que fazer. Quer ver seu quarto? Perguntou Daniel. Miguel assentiu. O quarto era simples, mas acolhedor. Um cantinho que Daniel preparara. Com cuidado. Lençóis azuis, uma luminária de estrela, uma estante pequena com livros e lápis de cor. Nada extravagante, mas com alma. Tem cheiro de flor, comentou o menino tocando o travesseiro. Coloquei lavanda. Sua mãe me contou, num dos relatos dela, que você só dormia com esse cheiro. Miguel ficou em silêncio por um instante. Depois se sentou na cama. Pela primeira vez em muito tempo, parecia seguro. Nos primeiros dias, o convívio foi uma dança cuidadosa entre o afeto e os silêncios. Daniel ainda fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Miguel tinha sessões, com a psicóloga do abrigo, agora adaptadas para o novo lar. Nenhum dos dois forçava nada. Não houve promessas vazias. Apenas presença. Olhos atentos. Cuidado silencioso. Pode me chamar de Daniel se quiser, disse ele, num jantar simples, de arroz e frango, ou de tio, o que for mais confortável. Miguel mastigou devagar. Acho que Daniel é bom. E assim ficou. Mas nem tudo era simples.
Certa noite, Daniel encontrou Miguel encolhido atrás do sofá. Estava escuro. Ele tremia. Ao lado, a televisão mostrava uma reportagem qualquer sobre acidentes. O som baixo, mas suficiente para despertar gatilhos. Foi um barulho, como quando ela caiu, sussurrou o menino sem olhar. Daniel se ajoelhou ao lado dele, com esforço, e o abraçou pelas costas. Você não precisa lembrar disso toda vez, mas, se lembrar, eu vou estar aqui. Miguel chorou em silêncio, sem fazer escândalo. Como quem já sabia que gritar não traz ninguém de volta. A noite passou devagar, mas amanheceu com algo diferente entre eles. Um vínculo menos frágil. Uma confiança plantada com lágrimas. Nas semanas seguintes, criaram rotinas. Café da manhã às 7h09. Daniel levava Miguel até a escola. Voltava, fazia terapia, lia. Às 17h, buscava o menino. Às 20h, jantavam juntos. Aos poucos aprenderam a viver um com o outro, sem apagar as cicatrizes que os tornavam quem eram. Num domingo de sol, foram ao parque pela primeira vez. Ela me trazia aqui, contou Miguel, enquanto alimentava os patos. Uma vez eu caí na lama, e ela me levou no colo até em casa, rindo. Disse que eu parecia um brigadeiro ambulante. Daniel riu também, e dessa vez não doeu. Era como se Ana tivesse deixado pequenas memórias para colorir os dias. Ela era tudo para mim, Daniel. E agora só tem você. Ele parou. O menino tinha dito isso como quem entrega o coração e espera que não o derrubem. E você é tudo que me resta dela. Respondeu com a voz embargada. Então vou cuidar de você. Como se minha vida dependesse disso. Porque depende mesmo. Os dias passaram. E a dor foi perdendo a forma. Não a intensidade, mas o formato. Deixou de ser uma faca para virar um peso. Um que eles aprenderam a carregar juntos. Mas o passado, por vezes, bate à porta de forma inesperada. Certo dia, Daniel recebeu um envelope em mãos, sem remetente. Dentro, um relatório médico antigo, um dossiê financeiro e uma carta assinada por Arthur Ferraz, o pai de Daniel. Miguel o encontrou parado na varanda, encarando o papel como se fosse uma bomba. Tá tudo bem? Daniel engoliu seco. Esse homem aqui é meu pai. Ele me deserdou quando eu decidi assumir a presidência da ONG em vez da empresa da família. Disse que eu era um fracasso. Nunca mais nos falamos. Miguel se aproximou, curioso. E por que ele mandou isso agora? Daniel virou a carta, revelando o texto. Se você está lendo isso, é porque sobreviveu. A casa está à venda. A fundação será encerrada. Seus sonhos não interessam mais à família. Cuide da sua vida, se for capaz. Miguel franziu o rosto. Que cara nojento. Daniel riu apesar da dor. Ele nunca entendeu. Nem o que eu queria, nem o que me movia. E agora não faz mais diferença. Miguel se aproximou. Tocou na carta com cuidado. A minha mãe te entendeu. Daniel olhou para o menino com os olhos marejados. Entendeu mais do que qualquer um, mesmo sem me conhecer direito. Miguel deu de ombros. Ela tinha esse dom, de ver a gente por dentro. Daniel sabia que o passado bater à porta era apenas o começo. A fortuna da família Ferraz ainda existia. O mundo corporativo já estava sabendo de seu retorno. E mais cedo ou mais tarde, viriam bater à sua porta. Mas agora, ele tinha Miguel. E cada escolha que faria seria com esse pequeno ao lado. Vamos guardar isso, disse Daniel dobrando a carta. Porque o futuro é a gente que escreve. E pela primeira vez em muito tempo, o amanhã parecia possível. A carta do pai não foi apenas um aviso, foi um prenúncio. 3 dias depois de recebê-la, Daniel acordou com o celular vibrando insistentemente. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Senhor Ferraz? Aqui é Mariana Teles, do jornal Financeiro. Potter, sua volta ao mundo dos negócios está sendo bastante comentada.
Podemos agendar uma entrevista? Daniel desligou sem responder. Ainda era cedo. Miguel dormia profundamente. No travesseiro, o desenho que ele fizera da mãe, com ela sorrindo e segurando sua mão, permanecia intacto. Daniel sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. O telefone tocou mais 3 vezes naquela manhã. Eram jornalistas, executivos, antigos amigos da elite. A notícia se espalhara. Daniel Ferraz, o herdeiro sumido, sobreviveu. Ele não queria aquela vida de volta, não do jeito como ela era, mas o mundo corporativo não perdoa silêncio. E quando um nome poderoso ressurge depois de 7 anos de coma, vira manchete e alvo. Por que agora? Murmurou para si mesmo, enquanto o telefone piscava com mais notificações. À tarde, na escola de Miguel, uma mulher bem vestida o abordou na saída. Sorriu educadamente, mas os olhos tinham pressa. Daniel Ferraz? Meu nome é Cláudia. Moura. Trabalho com seu pai há anos. Gostaria de conversar sobre os ativos da família, especialmente agora que... Não estou interessado. Com todo respeito, senhor, o senhor é um Ferraz. Há decisões que precisam ser tomadas. Há propriedades em seu nome. Fundos congelados. Daniel segurou a mão de Miguel e interrompeu. Meu filho precisa de mim. E se meu pai tiver algo a dizer, que venha ele mesmo. Agora, por favor, me dê... licença. Miguel olhou para ele com um misto de curiosidade e receio. No carro, durante o caminho de volta, perguntou: por que estão atrás de você? Daniel respirou fundo, atento às palavras. Porque meu nome tem valor para eles. E agora, que sabem que eu acordei, querem me usar como peça num jogo que eu nunca quis jogar. E você vai jogar? Daniel olhou para ele de relance. Não se joga quando o que está em risco é alguém que você ama. Miguel ficou em silêncio. Sabia que aquelas palavras vinham com peso. E soube ali mesmo que Daniel não estava só cuidando dele por causa de Ana. Ele estava escolhendo estar ali. Mas o mundo não se fecha só porque alguém quer paz. Naquela mesma semana, Daniel recebeu uma notificação judicial. O pai dele abrira um processo para declarar que Daniel não estava mentalmente apto a administrar os próprios bens. Alegava sequelas neurológicas, uma tentativa clara de tirá-lo do caminho e reassumir controle sobre tudo. Foi um soco no estômago. Ele quer me apagar de novo, disse Daniel à psicóloga que acompanhava Miguel, agora também sua confidente. Mas você não é mais o mesmo homem. E agora tem alguém que depende da sua força, respondeu ela. Ele sabia. Não podia se calar. Contratou uma advogada. Alguém de confiança, indicada por um amigo da época da ONG. O nome dela era Ruth. Uma mulher dura, precisa, mas de fala firme e empática. Essa guerra vai ser suja, Daniel. Seu pai não mede consequências, mas se você quiser lutar, eu vou com você até o fim. Daniel assentiu. Não por si, mas por Miguel. Pela memória de Ana. Pela vida que agora construía com base em verdade, não em poder. Enquanto isso, Miguel continuava vivendo os dias com delicadeza. Trazia desenhos da escola, escreveu uma cartinha para a mãe, que deixou embaixo da almofada. À noite, às vezes, dormia com a camiseta antiga de Ana, que ainda guardava o cheiro dela. Daniel respeitava cada gesto, cada silêncio. Certa noite, ao ver o menino dormindo no sofá com um livro nas mãos, Daniel sentou-se ao lado e começou a folhear o caderno de desenhos que ele mantinha. Numa das páginas, viu algo novo. Havia 3 pessoas desenhadas, de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. No verso, uma legenda. Eu, mamãe e Daniel. Família. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de dor, mas de amor esmagador. Ele sabia o que carregava agora. Não era só uma responsabilidade legal. Era um laço real. Miguel o havia escolhido. E era por isso que ele não podia permitir que o pai, ou qualquer outro, destruísse aquilo. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Era Ruth. Precisamos conversar.
Urgente. Eles se encontraram num café discreto. Ruth abriu a pasta com documentos. Seu pai está tentando declarar que você só está com Miguel por interesse. Que você está usando o garoto como escudo emocional para se blindar da imprensa e do processo. Daniel se levantou, tomado de raiva. Ele não tem o direito de dizer isso. Ele tem influência. E está disposto a tudo. Daniel sentou novamente, respirando fundo. Depois de um tempo em silêncio, falou. Então a gente vai mostrar quem eu sou agora. O que a Ana fez comigo. O que esse menino significa para mim. Você está preparado para expor isso? Daniel olhou pela janela. Viu um pai atravessando a rua com uma filha nos ombros. Sorriu com amargura. Ninguém que sobrevive 7 anos numa cama deveria temer a verdade. Eu fiquei em silêncio tempo demais. E era verdade. A dor não havia passado, mas agora tinha voz. E propósito. A primeira audiência seria em 2 semanas. O mundo começaria a ver quem era Daniel Ferraz. Não o herdeiro, não o bilionário, mas o homem que Ana cuidou com amor até o último fôlego. E ele estava pronto para honrar isso com tudo que tinha. A audiência se aproximava como uma tempestade que ele não podia evitar. Nos dias que antecederam o julgamento, Daniel lutava para manter a rotina com Miguel como se tudo estivesse normal. Mas cada telefonema da advogada, cada manchete sobre o herdeiro renascido, fazia o chão sob seus pés tremer. Miguel percebia. Por mais que fosse apenas um menino, seus olhos sabiam decifrar silêncios. Você vai embora, Daniel? A pergunta veio no meio de um jogo de tabuleiro, no tapete da sala. Daniel parou surpreso. Por que perguntou isso? Porque você anda com aquela cara igual a da mamãe. Antes de ir para o hospital chorar escondida. Daniel respirou fundo. O peito apertou. Não, eu não vou embora. Mas pode ser que a gente tenha que lutar por nós dois, Miguel. O menino não respondeu de imediato. Apenas segurou a mão de Daniel, com força. E foi o bastante. No dia seguinte, Ruth chegou cedo ao apartamento. Trazia consigo os documentos finais para a audiência. O juiz é rígido, mas justo, e o Ministério Público não vai apoiar a interdição se comprovarmos sua lucidez e vínculo afetivo com o menino, disse organizando as provas. Havia cartas de professores, laudos psicológicos, depoimentos da ONG onde Daniel fazia trabalho, voluntário desde que começou a se reabilitar, fotos, vídeos, registros da convivência com Miguel. Mas a peça mais forte era a carta de Ana. Daniel hesitou antes de entregá-la. Ela me escreveu isso antes de morrer. Nunca foi lida em público. É dela. É o coração dela. Ruth leu em silêncio. Quando terminou, os olhos estavam marejados. Essa carta não é só uma prova. É uma confissão de amor. Ela confiava em você até o último suspiro. Isso vale mais que qualquer assinatura de juiz. Na noite anterior à audiência, Daniel não dormiu. Ficou sentado ao lado de Miguel, que dormia tranquilo. Observava o rosto do menino, tão parecido com o de Ana. O mesmo nariz delicado, os cílios longos, uma inocência que ele jamais permitiria que fosse destruída. Você me deu uma razão para voltar, Ana, pensou. Agora é minha vez de lutar por ele. Na manhã do julgamento, o corredor do fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, advogados. Mas Daniel só via Miguel. Ruth o aconselhou a deixá-lo com uma amiga da ONG. Mas ele foi irredutível. Ele precisa saber que está sendo defendido com verdade. E eu também preciso olhar para ele quando a coragem me faltar. Miguel ficou numa sala reservada, com desenhos e lanches. Prometeu que não sairia de lá. Cumpriu. Na sala de audiência, o pai de Daniel estava sentado com expressão austera. Ao lado, 2 advogados renomados. Nem olhou para o filho. O juiz, um homem grisalho, direto, deu início à sessão. Estamos aqui para decidir se Daniel Ferraz está apto a gerir seus bens e se tem condições emocionais e mentais de manter. A guarda informal da criança, Miguel Rezende. As primeiras horas foram duras. Os advogados do pai tentaram pintar Daniel como emocionalmente instável.
Apresentaram relatórios médicos antigos, de quando ele ainda estava em processo de recuperação. Tentaram descredibilizar sua ligação com Miguel, chamando-a de fantasia, emocional construída sobre um luto mal elaborado. Daniel se manteve em silêncio, com o punho cerrado. Mas foi Ruth quem desmontou as acusações com firmeza. O Sr. Ferraz quer alegar insanidade, mas seu filho reergueu a vida com dignidade, após anos de coma, e agora está sendo punido por ter renascido como um homem melhor. O que está em jogo aqui não é herança, é afeto. E sobre isso, eu trouxe algo que não pode ser comprado. Ela entregou a carta. O juiz leu, em silêncio, por longos minutos. Quando terminou, tirou os óculos. Respirou fundo. Senhor Daniel, o que o senhor gostaria de dizer? Daniel se levantou. Sentiu os joelhos tremerem, mas firmou a voz. Eu acordei sem saber quem eu era, sem saber que a mulher que cuidou de mim com tanto amor era muito mais do que uma enfermeira. Ela me deu tempo, me deu fé, me deu um lar. E quando partiu, deixou um presente. O filho dela. Um menino que não tem o meu sangue, mas tem o meu coração inteiro. Fez uma pausa, com os olhos marejados. Eu não escolhi ser um Ferraz, mas escolhi ser o homem que Ana acreditava que eu podia ser. E escolhi Miguel. Todos os dias. Com todas as forças. O silêncio na sala foi absoluto. O juiz então disse: farei minha análise jurídica. Mas, independentemente disso, quero dizer algo. Poucas vezes vi tanta verdade em palavras tão simples. A lei existe para proteger. E hoje, mais do que decidir sobre bens, decidimos sobre amor. Ao sair da sala, Daniel foi até a salinha onde Miguel o esperava. Quando o menino o viu, correu e o abraçou forte. E então? A gente vai poder ficar junto? Daniel sorriu com lágrimas nos olhos. Ainda não acabou, mas estamos mais perto disso do que nunca. Naquela noite, ao voltarem para casa, encontraram uma carta no chão da porta. Não havia remetente. Dentro, apenas uma frase, escrita à mão. O sangue pode comprar poder, mas só o amor constrói heranças eternas. Ana. Daniel sentou-se no chão, com Miguel no colo. Chorou em silêncio, não de medo, mas de alívio. Era como se ela estivesse ali, dizendo que estavam no caminho certo. Faltava pouco, mas ele já sabia. Mesmo que perdesse tudo, jamais perderia quem havia se tornado. A decisão do juiz chegaria em até 3 dias. O silêncio da espera era mais cruel do que qualquer grito. Daniel tentava manter a rotina de Miguel inalterada. Levava-o à escola, almoçavam juntos, desenhavam, como sempre, mas toda noite, quando o menino adormecia, ele se sentava na sala escura, encarando o vazio. Na 4ª noite, Ruth ligou. Sua voz estava firme. Saiu. Daniel ficou em pé de um salto, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. E o juiz indeferiu a interdição. Você tem plenos direitos sobre sua vida e suas decisões, Daniel. E mais, reconheceu legalmente seu vínculo afetivo com Miguel. Ele pode continuar com você. Sob tutela legal compartilhada com a ONG, pelo menos até o processo de adoção ser concluído. Daniel desabou no sofá. Chorou como não chorava desde o dia em que acordou, e soube que Ana tinha partido. Mas desta vez era diferente. Era alívio, era vitória, era amor reconhecido. Horas depois, enquanto o sol nascia tímido entre as frestas da janela, Miguel se levantou, ainda sonolento, e encontrou Daniel na cozinha, preparando panquecas, as preferidas do menino. Você tá feliz, né? Muito. Então vamos comemorar no parque, com pipoca, bicicleta e sem celular. Daniel riu. Concordou. Naquela tarde, eles passaram horas ao ar livre. Miguel andou de bicicleta até cansar. Daniel correu atrás dele, riu, tombou na grama. Era como se a vida estivesse se desenrolando em um filme silencioso e simples, em que nada faltava. Mas o sossego não duraria. 2 dias depois,
Ruth apareceu, em casa com uma expressão contida. Preciso que você veja isso. Era um vídeo. E não era recente. Gravado em uma das câmeras da antiga clínica onde Daniel ficara em coma, o vídeo mostrava algo surpreendente. Ana, ao lado do leito de Daniel, falando com ele, com o coração partido, mas com esperança. A data. 2 semanas antes da morte dela. Ela segurava sua mão, os olhos marejados. Talvez você nunca acorde. Ou talvez esteja ouvindo tudo isso agora. Não sei mais o que pedir a Deus. Eu só quero que você saiba que, mesmo se nunca abrir os olhos, eu agradeço cada segundo. Você me mudou, Daniel. E se um dia acordar, não precisa procurar respostas. Só prometa que vai proteger nosso filho. Promete? O vídeo terminou ali, sem resposta. Daniel sentiu o mundo girar. Aquela era a última vez que ela estivera com ele. E ele estava ali, em silêncio, entre a vida e a morte. Onde você conseguiu isso? Perguntou a voz embargada. Uma funcionária da clínica, que saiu pouco antes de Ana falecer. Guardou esse vídeo por medo de que a família Ferraz o destruísse. Quando soube do seu caso, me procurou. Daniel encarou a tela em silêncio. A imagem de Ana, viva, real, vulnerável, o devastou. Ela precisava ouvir uma resposta. E eu não pude. Não era culpa sua. Você estava lutando para voltar, disse Ruth com firmeza. Mas para Daniel, aquilo abriu uma nova ferida. O peso da ausência. A dor de não ter dito tudo o que sentia. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Daniel foi até o pequeno altar que mantinha com uma foto de Ana. Acendeu uma vela. Sentou-se diante dela. Eu não falei com você, Ana. Nem uma vez. Dormi no seu amor por 7 anos. E quando acordei, você já não estava. Mas eu senti. Tudo. A cada toque. A cada lágrima. Eu só não sabia como dizer. A vela tremeluzia. A chama parecia respirar com ele. Eu te amo. Ainda amo. E tudo o que sou hoje é sua obra. Eu daria tudo para que você escutasse isso da minha boca. Mas se sua alma ainda toca este mundo, então ouça agora. Obrigado. Por tudo. Por Miguel. Por mim. Nesse instante, Miguel apareceu no corredor. Estava de pijama, os olhos entreabertos. Você está triste, Daniel? Daniel limpou os olhos. Sorriu com suavidade. Um pouquinho, mas tô feliz também. É uma confusão bonita aqui dentro. Miguel se aproximou e se sentou ao seu lado, diante da vela. A mamãe sabia que você cuidaria de mim, por isso ela foi embora tranquila. Daniel engoliu o choro. Abraçou o menino com força. Na manhã seguinte, receberam um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro, havia apenas um pequeno colar, com um pingente em forma de coração. Dentro, dele, uma foto. Ana e Miguel, ainda bebê, no colo dela, no jardim da clínica. No verso do pingente, estava gravado: o amor é a única coisa que continua viva, mesmo quando nós não estamos. Daniel prendeu o colar ao pescoço de Miguel, sem dizer nada. Só o olhou. E ali, naquele momento, entendeu que nem todas as palavras precisam ser ouvidas. Algumas vivem no silêncio, outras no gesto, mas as mais importantes vivem no amor, que permanece. Na última cena daquele dia, Daniel ligou o gravador do celular e falou: Esta é minha última carta para você, Ana. Amanhã, vamos iniciar o processo de adoção oficial. Miguel será legalmente meu filho, mas já é há muito tempo no coração. Você não vai estar na cerimônia, mas cada passo que eu der será com você ao meu lado. Sempre esteve. Pausou. Respirou fundo. E agora, eu posso dizer: eu ouvi sua última palavra. E você também ouviu a minha. O dia da audiência final chegou. A sala do tribunal era simples, mas carregada de significado. Daniel vestia terno escuro. Miguel de camisa branca e sapatos brilhando.
sentaram-se lado a lado, mãos dadas. Ruth, sentada logo atrás, observava em silêncio. O juiz, de olhos gentis, analisava os últimos documentos. Senhor Ferraz, começou ele, olhando por cima dos óculos. Após avaliar todos os elementos apresentados, incluindo os laudos psicológicos, os testemunhos da assistente social e as provas de vínculo afetivo com o menor Miguel Duarte Costa, este tribunal reconhece sua capacidade plena para assumir a paternidade legal do menor. Daniel fechou os olhos por um instante. Miguel apertou sua mão. A adoção é deferida. Miguel é, a partir de hoje, seu filho de direito, como sempre foi de fato. A voz do juiz soou como o fim de uma guerra. Daniel não chorou, mas sua alma soluçava de gratidão. Ruth sorriu discretamente. Era o fim de uma luta que começara muito antes de Daniel sequer acordar. Uma luta travada por Ana, com amor silencioso, que agora finalmente se tornava vitória. Do lado de fora do tribunal, repórteres aguardavam, mas Daniel ignorou todos. Pegou Miguel no colo e caminhou até o carro com passos firmes. Era hora de seguir em frente, não fugindo do passado, mas levando-o no peito como guia. Nos dias que seguiram, a vida retomou seu ritmo, mas agora com algo diferente. Paz, Daniel e Miguel organizaram uma pequena cerimônia simbólica em casa. Apenas os dois, Ruth e algumas amigas de Ana da época da clínica. No centro da mesa, uma foto grande dela com Miguel no colo. Era a forma que encontraram de honrá-la, de dizer finalmente o que não foi dito em vida. A gente devia escrever uma carta para a mamãe, sugeriu Miguel. Para contar tudo, Daniel. Pegou papel e caneta. Sentaram-se no chão da sala e começaram. Querida Ana, hoje foi o dia em que nosso filho se tornou, oficialmente, meu filho também. Mas você sabe que ele sempre foi, desde aquele primeiro desenho. Miguel está crescendo, esperto e sensível, com seu sorriso e sua coragem. Eu estou aprendendo a ser pai, errando, acertando, tentando todos os dias. Mas o que mais quero dizer é: você não morreu em vão. Você vive nele. E de um jeito estranho vive em mim também. Obrigado por ter acreditado em mim, mesmo quando eu não podia dizer uma só palavra. Hoje, Ana, eu escuto. E te amo. Em silêncio. Com todo o meu ser. Dobrou a carta e colocou dentro de uma caixinha de madeira, junto ao colar que Miguel decidira guardar ali. Enterraram a caixa sob a árvore mais bonita do parque que frequentavam. Aqui ela vai sempre ouvir, disse Miguel, com sabedoria que ia além da idade. 1 ano depois. A primavera havia voltado. Miguel agora completava 8 anos. Escrevia sozinho, lia com fluência e fazia bolos ruins, mas cheios de amor. Daniel, após vender parte das ações da empresa, abriu um pequeno centro social para mãe solo, o projeto que Ana havia sonhado, mas não teve tempo de realizar. Chamou o centro de Casa Ana. As mulheres que ali chegavam encontravam apoio jurídico, psicológico e uma rede de afeto. Ruth coordenava os atendimentos. Daniel cuidava da parte administrativa, mas sempre com o coração presente. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava Miguel com o dever de casa, recebeu uma carta simples, sem remetente. Dentro, um papel dobrado e uma pequena gravação de áudio. Mano, bilhete apenas. Essa mensagem ficou guardada comigo. Eu ia deletar, mas depois que vi o que você se tornou, entendi que ela era sua. Clara. Era a enfermeira-chefe da clínica antiga, que Ana tanto evitava. Daniel hesitou. Então apertou o play. A voz de Ana surgiu, fraca, mas doce. Ela gravara aquilo no celular, na sala da clínica. Daniel, eu sei que você não pode responder, mas mesmo assim eu falo. Porque eu sei que no fundo, você ainda está aí. E se você um dia acordar, quero que escute. Eu nunca desisti de você. Nunca. Mesmo com medo. Mesmo com tudo contra. Uma pausa longa, com respiração tremida. Te amo, Daniel. Só isso. Eu te amo.
E se um dia puder, diga que me ouviu, nem que seja só em pensamento. A gravação terminou. Daniel se sentou, imóvel, segurando o celular com as mãos trêmulas. Miguel, curioso, perguntou: quem estava falando? Sua mãe. Antes de partir. O que ela disse? Daniel sorriu, os olhos marejados, a voz embargada. Ela disse que me amava e pediu que eu dissesse que ouvi. Miguel se aproximou e o abraçou. Você ouviu, né? Sim, filho, eu ouvi. E ela, mesmo sem escutar a minha voz, ela sabia. Naquela noite, Daniel e Miguel caminharam até a árvore onde enterraram a caixa. Sentaram-se no banco em frente e ficaram em silêncio. O vento soprava suave, como um sussurro antigo, familiar. Papai, disse Miguel com a certeza de quem compreendia o invisível. Eu acho que a mamãe tá feliz agora. Daniel olhou para o céu. As estrelas surgiam devagar, como se ouvissem. Eu também acho, filho. Eu também acho. No fundo, a última palavra nunca foi dita em voz alta. Ela foi vivida, com cada gesto, com cada luta, com cada escolha feita por amor. E Ana, onde quer que estivesse, ouviu tudo, porque o amor verdadeiro não precisa de som para ser eterno. Fim.